Vamos fazer um brinde às nossas emoções? Ah, tá difícil demais controlar as emoções, então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou Érica Kodjayan e ajudo você, mulher, a superar a ansiedade na maturidade. Se você quer aprender mais sobre controle emocional, qualidade de vida, lidar com ansiedade, lidar com as crises nervosas, esse canal, esse vídeo e todo esse conteúdo aqui é pra você, mulher. Então vamos lá. Eu recebo cartas das minhas seguidoras, das minhas alunas, então se você tem interesse em compartilhar aqui a sua história, é só escrever para ansiedadesaudável@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em ler a sua cartinha aqui, o seu e-mail, e a gente conversar um pouco sobre as questões da vida, entender um pouco como a gente pode ser uma pessoa melhor para nós mesmas, né? E entender como a gente pode contribuir com o mundo. Então agora eu vou ler para vocês a carta da Cleide, lembrando que os nomes são trocados para proteger a sua identidade. Oi, Érica, meu nome é Cleide e eu estou com dificuldade de manter o equilíbrio. Eu sou muito nervosa e quando percebo, eu já estou gritando com meu filho. Ele tem 5 anos e é teimoso, mas eu acho que os meninos dessa idade são assim mesmo, não é? Eu trabalho fora e quando chego em casa estou esgotada. É janta para fazer, é louça para lavar e é um Murilo para cuidar. Ai, Érica, tá difícil a minha rotina de mãe, esposa e profissional. Tem horas que tenho vontade de desistir de tudo. Meninas, vamos entender um pouquinho sobre essa questão aí da multitarefa, né? Nós acabamos assumindo como mulheres esse papel de dar conta de tudo, de entender que tudo é de nossa responsabilidade, de não querer delegar, não querer compartilhar, não querer dividir com o nosso companheiro ou a nossa companheira que está morando com a gente algumas tarefas que a gente entende que é nossa. Mas aí, eu vou trazer aqui uma reflexão antes da gente começar com a aula teórica, porque depois a gente vai lá pro quadro, tem uma aula teórica aqui que a gente vai falar sobre essa questão da irritabilidade, lidar melhor com as emoções, lidar com essa questão da multitarefa e tudo mais. Gente, a gente tem que entender que nessa vida a gente tá para aprender, principalmente com as relações. A gente tá para trocar, a gente tá para compartilhar e a gente tá aqui para sacar que realmente a gente precisa aprender a dividir. Então, por exemplo, quando o seu companheiro faz alguma coisa em casa, ao invés de você criticar, elogia ele. Fala, puxa, meu amor, que bom que você lavou a louça. E às vezes não ficou do jeito que a gente acha que deveria ficar, né? Perfeccionistas que somos. Mas a gente tem que elogiar, a gente tem que dizer que tá tudo bem, porque isso vai estimulando a outra pessoa a ajudar a gente sempre mais. É a mesma coisa quando a gente tem uma equipe. Se toda vez você sair por aí falando que a equipe faz tudo errado, isso vai desestimular a sua equipe e ela não vai mais querer fazer as coisas. Percebe, gente? Então, assim, o mais importante de tudo é a gente poder delegar, mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes e o quanto elas também podem fazer coisas que nós julgamos que só nós podemos fazer com qualidade. Essa é uma questão que eu queria trazer para reflexão. Uma outra questão também bem interessante é a gente entender quais as responsabilidades das crianças. Desde muito cedo, nós podemos passar para as crianças algumas responsabilidades, como arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa e não só cuidar do seu asseio pessoal, como se vestir sozinha, escovar os dentes, colocar um calçado. A gente pode trazer para as crianças essa autonomia. E, gente, a gente pensa às vezes, né, na nossa ignorância mesmo, talvez na nossa própria ignorância, a gente pensa que, puxa, eu vou fazer isso com a minha criança e eu tô judiando dele e pelo contrário, gente. Porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja algo que a gente goste de tocar no assunto e nem que a gente queira falar, mas a gente não sabe se a nossa estadia, quando a nossa estadia termina. E você já imaginou você deixar um filho preparado para a vida, você deixar uma família preparada? É de nossa tarefa ajudar as outras pessoas a serem pessoas melhores. E quando a gente confia nas pessoas, quando a gente passa para elas, delega para elas aquilo que elas podem fazer, uau, elas crescem. Elas crescem e a gente começa a perceber
o quanto a gente pode ajudar as pessoas, sabe? Porque na vida é assim, gente. A vida é justamente essa ajuda que a gente tem, esse olhar de amor, esse olhar de validação que a gente pode dar para a nossa família, né? Para o outro, para a nossa família e tudo mais. Então, quando a gente pensa muito nessa questão, a primeira coisa é você aprender a delegar. Quando você está se sentindo sobrecarregada, mas Érica, eu não sei nem por onde começar. Vamos com calma. Vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, você vai pegar papel e caneta, você vai fazer uma lista, é para você tomar consciência mesmo daquilo que você não está conseguindo dar conta. Vida profissional, tarefas de casa, e nas tarefas de casa eu quero que você até sublinque o que está difícil. Cuidar da louça, da arrumação, da casa, tirar o pó, lavar a roupa, passar a roupa. E aí a gente vai entender que algumas tarefas a gente pode delegar, terceirizar e compartilhar, tanto com a nossa família quanto com terceiros. De repente você pode aí precisar de alguém para te ajudar. E tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. A gente não precisa dar conta de tudo sozinha. A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para se melhorar, a gente tá aqui para se perceber e para entender, meninas, que assim, nessa vida, tudo é uma escola, tudo é uma lição. Então, essa questão do descontrole, da irritação, é quando a gente está se cobrando demais. E quando a gente se cobra demais, a consequência disso é a gente cobrar mais do outro também. E não precisa ser assim. Não tem necessidade de ser assim. Ela coloca aqui, né, que não tá aguentando mais e que às vezes ela se questiona se as crianças são agitadas, se não são. É óbvio que as crianças de 5 anos são agitadas. É óbvio que elas estão colocando a energia delas para fora. E para isso a gente como mãe também tem que estar atenta. Por exemplo, o que eu posso dar de atividade para que a minha criança possa colocar essa energia para fora? Às vezes a gente fica trancado dentro do apartamento e não coloca essa energia para fora, sabe? E precisa. E também atender a demanda de cada um. Às vezes a gente acha que as pessoas não querem nos ajudar, que o marido não quer ajudar, mas às vezes a gente não explicou, a gente não sentou, a gente não compartilhou, a gente não elogiou, a gente não falou o quanto o trabalho que ele faz é importante para a família. Percebe? E aí o tempo vai passando e a gente vai se amargurando porque a gente cala ao invés de falar. Então, o nosso exercício, gente, é o de falar. Quando algo me dói, quando tem algo que não tá legal pra mim, eu preciso exercitar. Ah, não, Érica, ele já tem que saber. Ele tem que se mancar, ele tem que saber que ele tem que fazer a parte dele, mas às vezes ele não sabe. Nós viemos de uma criação muito machista ainda, onde os homens não colocam muito a mão na massa no que se refere a essa questão de casa. Então a gente tá aqui pra ensinar. Assim como a gente também tem que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver quando o outro quer nos ensinar alguma coisa, quando o outro quer falar pra gente, olha, eu acho que seria mais legal se você agisse assim. Olha, eu acho que seria mais legal se você desse mais atenção a isso. Você percebe? As coisas vão caminhando, as coisas vão fluindo, as coisas vocês vão crescendo juntos em família. Porque a família nada mais é do que os nossos grandes amigos e companheiros de viagem. A vida é uma viagem. Você está viajando hoje, se você tem filhos, se você tem marido, esposa, se você tem... Você está viajando com pessoas que neste momento está dividindo com você o tempo delas, o sonho delas, a passagem delas por esse planeta. Então, assim, é algo muito grande isso, gente. É algo muito grande quando você começa a entender o que é você compartilhar essas coisas. E aí, quando você começa a entender, perfeito. Agora é a hora da gente começar, então, a trabalhar melhor as nossas emoções, porque uma vez que a gente entendeu isso, que ninguém tem obrigação de nada, ninguém tem obrigação de nos fazer feliz, ninguém tem obrigação de nos preencher, a gente tá sempre com o nosso potinho vazio, querendo que alguém preencha, querendo que alguém nos dê amor, carinho, dedicação. Não é assim que funciona. Eu me preencho e ensino às pessoas como eu gosto também, porque às vezes a gente fica, né? Poxa, ele não faz, ele não me ajuda, eu me sinto sobrecarregada, mas você também não falou o que você gostaria. E às vezes o outro não tem essa percepção. E tá tudo bem. O importante é que a gente possa crescer juntos, né? O importante é que a gente possa estar unido, estar junto. E agora, a gente vai lá pro quadro, onde eu vou falar para vocês algumas coisas que vão te ajudar a compreender, a entender melhor como que a gente faz para manter o equilíbrio das nossas emoções. Vamos lá? Então vamos lá, meninos, vamos entender um pouco melhor essa questão da instabilidade, da irritabilidade e como a gente pode criar recursos internos para lidar melhor com tudo isso aí.
Eu coloquei aqui no quadro estabilidade emocional. A nossa estabilidade emocional é como um pêndulo e ela oscila entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Então, você achar que você vai ter uma emoção controlada o tempo todo é uma ilusão da nossa parte, porque isso não existe. Em algum momento algo vai nos afetar, em algum momento algo vai mexer com as nossas emoções, e em algum momento a gente vai oscilar entre o equilíbrio e o desequilíbrio. E isso é absolutamente normal. Tá tudo bem com isso. A questão é onde nós nos perdemos com o desequilíbrio emocional. Então nós precisamos nos conhecer. É por isso que os processos psicológicos, terapêuticos são tão fundamentais e importantes. Você fazer uma constelação familiar, você fazer uma terapia, você se olhar, você fazer exercícios de autopercepção, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque tudo isso vai trazer para você é como se você estivesse procurando um caminho e todos esses processos de autoconhecimento vão nos ajudar a chegar lá, porque a gente às vezes não sabe onde a gente se perde. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem que saber onde é que o nosso sapato aperta, onde é que o nosso calo dói. A gente tem que entender isso, gente. Por quê? Porque isso é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que são acessadas nelas algumas questões de crenças de desamor, ou crenças de menos-valia, ou crenças de baixa autoestima. Tudo isso, quando é acessado através, por exemplo, de algum conflito familiar, como foi citado anteriormente, meu marido não gosta de mim, ele não me valida, ele não dá importância para mim, ele vai acessar, quando acontece isso no externo, no meu interno, vai acessar um lugar onde dói para mim. Um lugar onde não está resolvido, um lugar onde eu ainda estou procurando respostas, e aí eu passo uma vida sem me olhar. E aí eu passo uma vida sem entender o que está de fato acontecendo comigo. Então ele vai oscilar, a estabilidade emocional ela vai oscilar e nós vamos nos perder em algum momento da vida. Normal, tá tudo bem. O que não dá é para nós não aprendermos o que a gente consegue fazer para não cair, para não deixar que a gente caia no desequilíbrio e que a gente fique lá. Porque se a gente cair no desequilíbrio e a gente ficar lá, a gente vai começar a ter graves problemas familiares, até afetivos, até financeiros, profissionais, porque a gente não está no nosso melhor controle emocional. Qualquer coisa nos afeta, qualquer freada no trânsito nos tira a paz. Então pensa, gente, nunca é o que acontece fora, é sempre o que está acontecendo dentro de nós. Então, quando você tem uma freada, quando você tem uma freada no trânsito, ou quando você tem uma discussão com um colega de trabalho, ou quando você se indispõe com o teu marido, a tua esposa em casa, tudo isso significa o quê? Na realidade, que a gente está em desequilíbrio emocional, porque não é aquilo que me fazem, é como eu recebo aquilo, né? Então, nós aprendemos a não cair. Como que a gente aprende a não cair? Olhando para nós, fazendo todo esse trabalho terapêutico que eu tô propondo aqui, assistindo esses vídeos, entendendo um pouco melhor como que a gente funciona, sabendo qual que é o nosso ponto fraco. Se você não sabe seu ponto fraco, você vai sangrar num tanque de tubarões. Uau! O que é sangrar num tanque de tubarões? É quando você coloca a sua vulnerabilidade nos lugares errados. É quando você deságua no lugar errado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O que é sangrar em tanques de tubarões? Quando você, por exemplo, tem uma crise de choro incontrolável no ambiente de trabalho, ali não é lugar. Percebe? Quando você tem uma crise de choro num ambiente familiar, numa reunião familiar, tá todo mundo comemorando uma festa, tá todo mundo feliz e você tem uma catarse ali, você tem uma crise de choro, você tá desaguando no lugar errado. Ou então quando você está contando da sua vulnerabilidade para pessoas que tão pouco podem te ajudar, porque também não estão se compreendendo, também não tem sacada. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Então se você está andando com pessoas baixo astral, sem autoconhecimento, que não trabalha sua autoestima, que não sacou ainda qual que é a parada da vida, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Então, para que você não sangre em tanque de tubarões, você precisa entender onde você pode sangrar. Porque sim, você vai sangrar. Eu vou sangrar. Todo mundo vai ter o seu momento onde a gente vai precisar colocar as nossas vulnerabilidades para fora. E colocar as vulnerabilidades para fora é ser forte também.
É você falar, olha, eu não sou perfeita, eu tô precisando sim de uma ajuda. E onde que você pode fazer isso, gente? É com um terapeuta, é com um psicólogo, é com alguém que vai te ajudar nesse caminho, não é com qualquer pessoa, pelo amor de Deus, não é com qualquer pessoa. Eu vou fazer uma crítica aqui, porque eu vejo demais esse tipo de conduta e eu preciso falar sobre isso, porque isso é algo que dói em mim também. Quando você, por exemplo, vai num salão de beleza e você fala, ai, lá pra mim é minha terapia. Fui lá, fiz meu cabelo e saí de lá mais leve. Mentira. O que você fez foi um procedimento de cabelo, ou então você vai numa clínica estética, faz um procedimento estético. Gente, não vamos misturar abacaxi com laranja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão emocional, ela é profunda. É com um terapeuta, e um terapeuta bom, viu? É um terapeuta bom, porque você tem que perceber também se ele está dando conta das suas demandas. Quando ele dá conta das demandas dele, quando ele também faz terapia, quando ele também se olha, quando ele também se percebe, opa, aí a gente está falando com um terapeuta bom. Esse cara é bom, percebe? Então, assim, não vamos confundir as coisas. Vamos desaguar onde a gente tem que desaguar, por isso é importante um programa, gente, por isso que eu criei o programa Ansiedade Saudável, que é para você desaguar onde você tem que desaguar, é para você falar das suas questões onde você tem que falar das suas questões, né? Eu trabalho com terapia de grupo, então, para mim, é muito importante essa questão da terapia de espelho, onde um fala, o outro escuta, o outro se enxerga, o outro se vê, e aí a gente tá trocando num local seguro, com um terapeuta que vai te conduzir e você vai entender que você não tá sozinha nessa. Vocês entendem? Então, para ter estabilidade emocional, não é você, vou tentar, vou me controlar. Não, não, não. É você se perceber. É você entender onde é que seu calo aperta, onde é que seu sapato dói, o que te incomoda, quais são as feridas lá de trás que são acessadas quando alguém faz algo que você se irrita, por exemplo. Porque não é por acaso que essas coisas acontecem. Então, eu preciso aprender a não cair mais. Quando eu aprendo a não cair mais, eu começo a me dar valor. Eu começo a entender que eu sou capaz, sim, de ter um controle emocional. Quer dizer que eu nunca mais vou sofrer? Quer dizer que eu nunca mais... Não, não. A gente vai continuar nessa lida sofrida que é a vida, de entender os nossos processos, de entender as nossas emoções. Porém, a gente vai sangrar onde a gente tem que sangrar, num local seguro, entendendo que a gente pode falar das nossas emoções, entendendo que a gente precisa se acolher e precisa se olhar. E a outra questão que eu trouxe aqui, somos filtros ou somos esponja? Quando a gente faz um processo terapêutico bacana, bem feito, a gente vai começar a entender que nós precisamos ser filtros e não esponjas. Hoje a gente é esponja. Tudo que fala você acredita, você absorve, como uma esponja, absorve tudo. Falaram alguma notícia ruim, eu já começo a sentir ansiedade, já começo a me sentir mal. Falaram alguma coisa a respeito do meu trabalho, eu já começo a duvidar da minha capacidade profissional. Falaram mal do meu filho na escola, eu já começo a me questionar se eu sou uma boa mãe, percebe? Isso é ser esponja. Agora, o que é ser filtro? Ser filtro é quando alguém fala alguma coisa a meu respeito e eu entendo que eu não sou perfeita, mas que eu estou no meu caminho e que eu faço o melhor que eu posso. E a opinião do outro pertence ao outro. O processo do outro é do outro. Eu preciso me validar. Eu preciso entender que como mãe, como profissional, como amiga, como filha, eu faço aquilo que eu posso, dentro das minhas limitações. Você percebe? A gente faz aquilo que a gente pode dentro das nossas limitações. É simples assim, mas como que a gente vai saber diferenciar se a gente é filtro ou se a gente é esponja? Num processo terapêutico, gente. É isso, é num processo terapêutico que você vai sacar isso. Fora do processo, você não vai perceber. Fora do processo, você vai sangrar em tanque de tubarões. E a gente precisa parar com isso. Eu vou passar aqui um próximo quadro para a gente concluir essa questão e você vai entender um pouco melhor. Vamos lá então? A lousa está refeita, repaginada e aqui eu quero falar um pouco também sobre essa questão da irritação no nosso organismo. Por que a gente fica tão irritada quando a gente não consegue dar conta de tudo também? Primeiro porque a gente não cuida da nossa alimentação. A alimentação precisa ser olhada com respeito. Antes da gente sair por aí comendo sem pensar, sem refletir, você tem que começar a entender se aquilo tá te nutrindo ou se aquilo tá te ferindo. Quando você olhar para um prato com gordura, com açúcar, com tudo aquilo que te faz mal, glúten, tudo aquilo que te faz mal,
olha para aquilo e antes de você ingerir, pensa, isso vai me nutrir ou isso vai me ferir? Percebe? Quando você tem uma alimentação mais saudável, você está nutrindo o teu organismo. Outra coisa, qualidade de sono. A gente não tá cuidando da nossa qualidade de sono. A gente vai dormir depois do horário, a gente acorda cansada, a gente não coloca o quarto mais escuro possível, a gente não faz uma blindagem de som. Eu até falei para vocês em vídeos anteriores, você pode até colocar um protetor auricular, você pode até colocar um aroma agradável para você deitar, não ficar no celular quando está na cama. Tudo isso vai ajudando e vai te acolhendo até o momento que você, quando vê, tá dormindo muito melhor. É importante também ver a qualidade do seu colchão, tá bom? A gente passa muitas horas e muita parte da vida mesmo dormindo. Então a gente precisa ter aí um colchão de qualidade. Tem que investir nisso, tá, meninas? O trabalho, como é que você está realizando o seu trabalho? Você tem organização? Você fica procrastinando? Você tem uma agenda? Você está entregando as suas demandas? Como é que tá isso? Você trabalha com alguma coisa que você gosta, que você ama? Ou você está simplesmente preenchendo aí o teu horário por troca de um salário? É importante ter amor no trabalho, porque sabe o que o trabalho representa, gente? A nossa força de ação no mundo. É isso que o trabalho faz. Então, quando eu tô aqui falando com vocês, ou quando eu tô atendendo meus clientes, tô atendendo os grupos, tô fazendo palestra, eu tô contribuindo com aquilo que eu sei para que o mundo possa ser um lugar melhor. Olha que lindo! Se você é atendente, você tá contribuindo para que o dia de alguém possa ser melhor. Esses dias eu fui no Poupa Tempo fazer meu RG novo, né? A moça me tratou tão bem, gente, tão bem, tão bem. E eu achei tão interessante que ela me chamou de princesa. E eu ri muito. Ela falou, por que você tá rindo, princesa? E aí eu brinquei com ela, falei, olha, fazia tempo que ninguém me chamava de princesa, porque ultimamente, com o passar do tempo, a gente se acha mais rainha, né? E ela riu também, e foi aquela festa, e eu fiquei pensando, nossa, que bacana. Uma pessoa que está trabalhando com o público, cada hora atende uma pessoa, cada hora atende alguém de um jeito e consegue sorrir e chamar as pessoas assim de princesa e trocar, né? Essa energia amorosa. Então, o quanto você está colocando de expressão de amor no seu trabalho, isso vai fazer total diferença também na sua irritabilidade. Lazer. O quanto você tem investido em momentos de lazer. Ah, Érica, eu gosto muito de pisar na grama. Eu gosto muito de praia. Quanto tempo você não vai? Ah, já faz uns 3 anos. Oi? Já faz 3 anos e você gosta, você tá dizendo que isso alimenta a sua alma e você não tá fazendo? Ah, Érica, não dá, não tenho dinheiro, não consigo. Ó, uma coisa que é legal. Quando você vai ter momentos de lazer, você precisa se preparar para isso, tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo as coisas já estão voltando depois da pandemia e a gente tá indo aos museus, aos parques, às exposições. Eu adoro programas culturais, é algo que mexe demais com a minha alma, com a minha essência. E eu só entrar na internet, gente, fazer o cadastro lá e a maioria desses passeios são gratuitos. Você percebe? Então tem que se programar, tem que dedicar um momento do trabalho, mas também tem que se dedicar um momento de lazer. Entende? Para também você tirar aquela pressão de resultado, de trabalho. Gente, tudo é vida, tudo é expressão da vida. Atividade física, uma caminhada, um alongamento, uma yoga, um pilates, uma musculação, aquilo que você gosta, aquilo que você sente viva, aquilo que você sente inteira. Precisa cuidar da máquina. Isso vai lubrificar o teu corpo, que é a nossa máquina, certo? Então, feito tudo isso, por que a nossa irritabilidade tende a diminuir? Porque nós vamos trabalhar o nosso bio, psico, social, espiritual. O que é o bio? O bio é a nossa parte biológica, é o nosso corpo físico mesmo e a maneira como ele funciona. O nosso psico é o nosso psicológico. Como eu estou lidando com a minha mente, com as minhas emoções, como eu estou lidando com a minha ansiedade nesse momento. Percebe? O social, como eu estou me sociabilizando com pessoas. Você conversa com as pessoas na rua? Você costuma trocar um sorriso, um olhar? Você costuma fazer perguntas? Ou você é trancado? Você é fechado? Faz esse treino também. Também é um treino. Você chegar no elevador, falar bom dia para as pessoas, cumprimentar as pessoas na portaria. Quando você vai ao banheiro, eu percebo muito isso também. E muitas vezes eu vou em algum banheiro onde eu tô trabalhando e aí eu entro lá no banheiro e é um banheiro comunitário como se fosse um banheiro de shopping. As mulheres não falam bom dia nem boa tarde dentro do banheiro. Sendo que você trabalha o dia inteiro com essas pessoas.
elas se cruzam e não falam nada. Aí eu falo, bom dia, como você está? Tudo bem? Porque, gente, sai do automático, tem alguém ali do lado. Não é um manequim que está dividindo o banheiro com você, é uma pessoa. Custa você falar bom dia ou quando entra alguém no elevador? Gente, isso é troca de carinho, de afeto, é você dizer, tô presente, tô aqui, eu tô bem, desejo para você o melhor. Pronto, então você está trabalhando também o seu social e o quanto você está investindo nas suas amizades, nas pessoas que têm afinidade com você, nas pessoas que gostam das mesmas coisas que você, também é fundamental e é importante. E o seu lado espiritual. Aqui nós não falamos de religião, mas eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. Aquilo que alimenta a minha alma. Pode ser diferente daquilo que alimenta a sua alma, mas você precisa praticar. Seja a sua religião, seja uma oração, seja a sua meditação, uma conexão com algo muito maior. Uma conexão com o plano espiritual. Fazendo isso, a gente começa a se sentir um pouco mais completa, sabe? E aí a gente para de exigir tanto da vida, de exigir tanto de fora, porque a gente percebe que o milagre ele vem de dentro, ele não tá fora, ele vem de dentro. E aí, respondendo aqui a cartinha da minha querida, quando ela fala do filho, da irritação, você percebe que não é um fator isolado. Nós somos um ser biopsicossocial espiritual, não é um fator isolado. Nós somos inteiros. Percebe como nós somos complexos? Nós somos muito complexos. Então, por isso que nós precisamos, meninas, olhar para isso, validar e acolher, trabalhando nossa parte física, a nossa parte social, nosso trabalho, atividade física, lazer, olhando para tudo isso. Então, o meu convite especial é: olha para você com amor, com carinho, com paixão mesmo pela vida e se pergunta nesse momento o que é que você está fazendo de bom para você. Porque lá no começo do vídeo eu te dei a lista para você fazer a lista sobre aquilo que você tem dificuldade. Agora a tarefa é: faça a lista sobre aquilo que você está negligenciando, o que você está deixando para trás, o que você está deixando de fazer. Faz essa lista, se programa, coloque em prática e seja feliz. Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos.